Trump faz a sua primeira viagem internacional nesse segundo mandato de presidente dos Estados Unidos e estabelece uma parceria super estratégica com os sauditas, em investimentos na casa de 600 bilhões de dólares. Mas, para a surpresa de muitos, não fará uma viagem a Israel, principal aliado dos Estados Unidos na região, o que coloca, dentre outras altitudes, um afastamento do governo Trump e do governo Benjamin Netanyahu. Vale lembrar, galera, que ele também anunciou o fim das sanções à Síria, em um contexto em que uma aproximação entre Estados Unidos e Síria pode acontecer no futuro próximo. Falar um pouquinho também sobre a viagem que o Brasil está fazendo, o Lula, em direção à China, e anunciando que nunca a relação entre os dois países foi tão importante e que, apesar dos 15 mil quilômetros de distância, os dois países nunca estiveram tão próximos. Com o Brasil anunciando críticas ao governo Trump, defendendo a China na guerra comercial e adotando posicionamento firme em relação à questão em Taiwan. Mas nem tudo foram flores, com algumas gafes que foram cometidas, principalmente pela primeira-dama, pela Janja. Que será que ela fez, hein, galera? A gente tem, inclusive, próprio membro do governo Trump criticando a postura brasileira em uma reunião oficial com a presença de membros brasileiros e colocando que o Brasil deveria estar em Nova York e não em Pequim. O governo brasileiro respondeu a essas críticas dos Estados Unidos. Vale lembrar que, ao mesmo tempo, a gente tem também o Zelensky pedindo para que o Putin participe de uma intermediação às negociações que vão acontecer sobre a paz Rússia e Ucrânia na Turquia e colocando que o Putin está com medo, com a Ucrânia pedindo para que o Brasil use a sua voz para convencer o governo Putin a participar dessa reunião. O próprio Estados Unidos já está mandando para Istambul o Steve Witkoff e também o Kate Kellogg, o representante ou os representantes, para intermediar a paz entre Rússia e Ucrânia, e até o Trump poderia participar se o Putin também participar dessa cúpula. Poderíamos ter uma cúpula entre Zelensky, Putin e Trump. Mas, ao mesmo tempo, talvez a Rússia não vá identificar aqui exatamente os motivos. Para finalizar, pessoal, Recep Erdogan, Turquia, que vem crescendo geopoliticamente e vai receber essa reunião, define que é uma prioridade estabelecer relação entre os dois países e que, apesar de ser membro da OTAN, afasta a possibilidade da interferência maior da organização militar no acordo da paz entre Rússia e Ucrânia. Será que, de fato, pessoal, vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça aqui do canal, tô falando para vocês da maior e melhor conta internacional do Brasil. E presta bastante atenção, porque eles conversaram aqui e me falaram assim, Ricardo, você não tem noção do que as pessoas, elas ainda não têm a melhor opção para conseguir guardar os seus dólares, guardar os seus investimentos, as suas moedas internacionais. Apresenta para eles a Nômade, inclusive colocando o cupom especial para você que é meu seguidor, cara, não perde essa oportunidade, hein? Se você utilizar ali o cupom Ricardo40 eu tô te possibilitando você, nas suas compras de dólares, até os 10 primeiros dias que você de fato comprou, você fechou a sua conta, você vai ter 2% de cashback. Então, sei lá, você pegou ali os seus reais e converteu em dólares. Essa conversão, 2% volta para você na forma de dólares. Porque é um presente que a Nômade está te dando para você aprender a guardar o seu dinheiro na melhor conta internacional que existe no Brasil. Já são as melhores taxas, as taxas mais competitivas do mercado, só comparar com as casas de câmbio convencional. A Nômade já aceita em mais de 180 países para você fazer suas viagens internacionais. Eu, por exemplo, segundo semestre, tenho uma viagem internacional marcada, eu já vou fazendo ali minhas compras de dólares, aproveito quando cai um pouquinho, momento inclusive, né, na minha concepção, claro, não é uma recomendação de investimentos, mas é um momento bem interessante, porque é um momento de queda do dólar, então eu vou aproveitando ali para diversificar minhas posições e não vou ter dor de cabeça ali na viagem, fazer conversão cambial. Cara, pago a Nômade, cartão físico, cartão digital, zero dor de cabeça. Além do que eu também uso o cartão de crédito Nômade Explore, que me permite ter acesso a um cashback em dólar de ficar pagando contas aqui no Brasil, seja posto de gasolina, restaurante e por aí vai. Então, eu só recomendo para vocês produtos que eu uso e sei da excelência. E a Nômade com certeza é uma dessas empresas. Cara, presta atenção, hein? Usa o meu cupom que ele vai te dar 2% de cashback, mas corre que a promoção é por tempo limitado e só para alguns parceiros especiais, inclusive vocês, meus inscritos aqui do canal. Belezinha, pessoal? Não perde essa oportunidade e usa a Nômade, a melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução,
De fato, a gente tem um momento bastante tenso nas relações diplomáticas entre Estados Unidos e Israel. Mas antes de aprofundar nesse tema, o Trump está fazendo a sua primeira viagem internacional, no segundo mandato, claro, enquanto presidente dos Estados Unidos. Ele está indo em direção à Arábia Saudita, já foi recebido com todas as pompas, inclusive a própria Arábia Saudita, que, convenhamos, não tem muito escorpião no bolso, né? Não tem muito medo de gastar dinheiro e fazer essas grandes pompas para esses eventos internacionais, até fez como se fosse uma espécie de McDonald's móvel para que o Trump se sentisse um pouco mais confortável, um pouco mais em casa. Colocou num caminhão ali, né? O McDonald's móvel, né? Realmente ali para o Trump poder comer os seus hambúrgueres, enfim, coisas que ele gosta ali nas suas refeições. Mas também teve todas as pompas de recebimento de um chefe de Estado e tal, bem interessante. Mas, além dessa questão, claro, que é muito mais simbólica, mas é também importante, o Trump fará uma viagem aos Emirados Árabes Unidos e também ao Catar. Vamos discutir isso num segundo momento. Nessa reunião, por que eu falo que é importante? Porque antes da gente ter toda essa confusão entre Israel, Hamas, a Operação Tempestade Al-Aqsa, os Estados Unidos eles já vinham no processo de aproximação com os sauditas. A promessa é que os Estados Unidos venderiam equipamentos militares para os sauditas, até a possibilidade do repasse de tecnologia nuclear, mas em troca a Arábia Saudita reconheceria o Estado de Israel como Estado legítimo. Vai lembrar que hoje isso não acontece, a Arábia Saudita não reconhece o Estado de Israel como Estado legítimo, até por conta de um apoio ao movimento à causa palestina, e que seria quase como se fosse uma via de duas mãos aí, né? Ou seja, um negócio excelente para Israel. Hoje o que vem acontecendo é que o acordo que foi fechado, os sauditas prometem investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e desses 600 bilhões, além de outros investimentos, 147 bilhões são só em equipamentos, munições, enfim, equipamentos militares. Aparentemente não há a contrapartida, como havia anteriormente durante o governo Biden, de que a Arábia Saudita tivesse que reconhecer o Estado de Israel como Estado legítimo. E convenhamos que a Arábia Saudita é um importante player da geopolítica internacional, principalmente da geopolítica regional do Oriente Médio. O país, então, se não o mais, pelo menos um dos mais importantes, e que vem num crescimento econômico absurdo, como membro ali, né? De uma potência emergente, todas essas táticas também de atrair turistas com grandes investimentos internacionais, com o sport washing que pratica com o sauditão, né, o Campeonato Saudita. Então a Arábia Saudita cresce muito geopoliticamente falando. Só que o Trump não colocou agora a contrapartida de uma negociação ou aceitação de Israel. Além disso, não, pessoal, mas você acha que só isso já é uma mostra, então, que há uma ruptura entre o governo Trump e o governo Benjamin Netanyahu? Se fosse só isso, eu diria que não. Mas, por exemplo, a gente teve ali, no dia de ontem, a libertação de um prisioneiro, o Edan Alexander, que é um israelense com cidadania dos Estados Unidos. Aparentemente, o que algumas mídias vêm colocando, como a própria Associated Press, é que essa intermediação não contou com a anuência do Benjamin Netanyahu. Tanto que o Benjamin Netanyahu falou que mesmo com a libertação desse cidadão, não vai mudar nenhum tipo de postura em relação à intermediação, algum tipo de ataque, né? Enfim, a ocupação do território dos israelenses no território de Gaza. Além dessa não intermediação, a própria questão do Irã. Os Estados Unidos, por exemplo, Israel tem uma política clara. Poxa, se fosse por eles, com a anuência dos Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, já teriam feito os ataques diretos contra o Irã, que eles consideram como a cabeça do povo de todo o eixo da resistência. O Trump falou não, e que quer negociar previamente algum tipo de possibilidade de acordo nuclear, e não está contando com a presença de Israel. Ah, professor, quer dizer então que houve um rompimento da relação de Estado entre Israel e Estados Unidos? Nem de longe, né? O Israel continua sendo o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas a questão é que, aparentemente, o governo Benjamin Netanyahu está um pouco mais reticente. Tanto que, por exemplo, isso foi dito pelo próprio Benjamin Netanyahu. Nós temos que desmamar da ajuda do governo Trump. Anualmente, o governo Trump destina pelo menos 4 bilhões de dólares em equipamentos militares para Israel, como uma forma de garantia de um aliado regional. O governo Benjamin Netanyahu falou que quer parar de receber esses valores, porque sabe que o Israel precisa ter uma autodeterminação e uma soberania maior, que não pode ter eventualmente com esse repasse de verba dos Estados Unidos. Então não há rompimento diplomático, mas também não dá para dizer que estão nas melhores relações históricas Benjamin Netanyahu e governo Trump. E outra notícia bem importante envolvendo o Oriente Médio, não exatamente a viagem, porque o Trump não vai passar por lá e também não vai passar por Israel, ponto importante, tá? Pelo menos até o momento, claro, isso pode se alterar.
que é em direção à Síria. Eu até trouxe para vocês ontem que o HTS, com o líder Al-Jolani, ele está querendo se ocidentalizar, se aproximar dos Estados Unidos, é fato, e até considerou colocar uma Trump Tower em Damasco. Pô, claro, para o Trump, que é um pouco egocêntrico, né, seria sensacional ter uma Trump Tower num país que até questão de um ano atrás era um grande aliado dos russos. Não sei se vai rolar essa Trump Tower, possivelmente não, claro, mas é fato que o Trump já colocou que ele vai suspender, vai levantar todas as sanções que foram praticadas à Síria, como uma espécie de voto de confiança no HTS. O HTS, que hoje se mostra, não, a gente é contra o Hezbollah, a gente é contra o Irã, a gente está a favor aqui do Ocidente, mas tem um passado, é uma antiga dissidência da Al-Qaeda. E convenhamos, né, que o grupo com os Estados Unidos não tem exatamente um bom passado histórico, o vídeo que aconteceu em 2001 ali, né, no World Trade Center, enfim, né, sabe o que eu tô falando, tá? Então, é um ponto importante, é um passo importante. O que muito possivelmente o Trump vai querer fazer é uma espécie de acordo de minerais, mais ou menos os mesmos moldes que foi feito com a Ucrânia. A Síria ela tem muitos recursos fósseis, muitos combustíveis fósseis que interessam os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai levantar as sanções, mas em troca deve querer ter acesso aos recursos minerais presentes no território da Síria. Lembrando que a Síria, além de estratégica do ponto de vista de recursos, ela é estratégica do ponto de vista de localização. A Síria está no coração do Oriente Médio. Então, rotas de gasodutos, oleodutos, enfim, passariam pelo território da Síria. Sendo um aliado dos Estados Unidos, claro que agrada muito o governo Trump. Enquanto isso, galera, tivemos também o Lula se reunindo com o Xi Jinping. Ontem tivemos também, né, reuniões, porque é uma comitiva gigantesca que foi com o Lula, de 11 ministros, representantes, mais de 200 empresários. E ontem uma série de empresas, a empresa de delivery ali de comidas, a GWM, investimentos em chips semicondutores, energia renovável ali no estado do Piauí, energia solar, energia eólica, então investimentos na casa de 27 bilhões de reais. Ponto bem importante. Hoje foi uma reunião entre líderes, entre chefes de Estado, entre Lula e Xi Jinping. E olha, o Lula não fez questão de esconder que está muito próximo diplomaticamente dos chineses. Segundo Lula, tá? Há anos, a ordem internacional demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo está mais imprevisível, mais instável e muito mais fragmentado. Brasil e China unirão suas vozes contra o unilateralismo, e o protecionismo. As guerras comerciais não têm vencedores e corroem a renda dos mais vulneráveis. O presidente Xi Jinping e eu defenderemos o comércio justo, baseado nas regras da OMC. Ou seja, deixando bem claro que o Brasil critica a postura da guerra comercial e colocando que se ele e o Xi Jinping, ou seja, Brasil e China, defendem as regras do comércio internacional e da OMC, é porque ele vê que quem está desrespeitando é o governo Trump, com o tarifaço que ele fez, tarifando mais de 180 países, seguindo uma lógica matemática, né, para a definição das tarifas, e dando apoio irrestrito à China. Ele até falou frases bem simbólicas, colocando que a relação entre China e Brasil nunca foi tão necessária e que apesar dos 15 mil quilômetros que distanciam China e Brasil, Brasil e China nunca estiveram tão próximos um do outro. Entendo, né? Ah, professor, mas a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. E de fato é. Mas quando a gente pega os investimentos internacionais, hoje os Estados Unidos ainda são os países que mais fazem investimentos diretos no Brasil. Claro que a China vem crescendo e, segundo o próprio Lula, passou da década passada de 14º para o 5º país que mais realiza investimentos diretos no Brasil e, no ritmo atual, deve superar os Estados Unidos em um futuro próximo. É fato. Mas o que eu estou querendo falar é que na geopolítica da diplomacia, eu até entendo que você aqui possa ter uma preferência pelos Estados Unidos, pela China, mas sabe qual que é a melhor? Não se indispor com ninguém e se os países querem disputar o Brasil, pô, sensacional, que vem investimentos americanos, que vem investimentos chineses. Mas claro, se a gente for pegar a postura, a declaração pública que o Pete Hegseth, que o Trump tem sobre os países latino-americanos, é o nosso quintal. Galera, saiu notícia, por exemplo, né? Que os americanos estariam interessados, até porque alegam que tem um passado histórico, investimentos, na base aérea de Natal e no território também de Fernando de Noronha. Então, uma postura imperialista, convenhamos, né? A China vem querendo estabelecer investimentos, estabelecer negócios. Não acho que a China é a boazinha da história, claro que não, né? Mas
talvez faça mais sentido econômico, porque, de novo, tem que respeitar a soberania. Respeitou a soberania, galera, grana é grana. Só que, aparentemente, os chineses estão mais dispostos a estabelecer uma relação ganha-ganha com os países da América Latina do que exatamente os Estados Unidos, pelo menos nesse momento. O Brasil, então, ele fez uma nota junto aos chineses, que destacou alguns pontos importantes. Fez críticas, por exemplo, né, à questão da guerra comercial, falou que Brasil e China apoiam uma paz na Ucrânia. Os dois, inclusive, né, até fundaram no passado recente o chamado Clube dos Países da Amizade, que pleiteava ali os países do sul global juntar Ucrânia e Rússia para fazer um processo de paz. O Brasil, mais uma vez, e dessa vez com o apoio da China, falou sobre a importância da reforma dos organismos multilaterais, a reforma, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU e política também de combate à fome, e se posicionou de maneira enfática em relação a Taiwan, colocando que o Brasil apoia uma única China. E, de fato, oficialmente, esse é o posicionamento brasileiro, bem como de praticamente todos os países do mundo, que Taiwan não é um território separado, que Taiwan se considera como uma ilha rebelde, mas que, na prática, os países do mundo reconhecem uma única e indivisível China, que é o território, a Ilha de Formosa, junto, claro, ao território da República Popular da China. Pontos polêmicos. E aí, pessoal, o Brasilzão esteve certo nessa? Professor, quer dizer então que Brasil e China se uniram, foi uma grande maravilha? Excetuando, aparentemente, tudo foram as portas fechadas, né? Então, tudo assim, o ministro falou, notícias ali meio por baixo dos panos. Uma gafe que a primeira-dama deu. Em uma reunião às portas fechadas, que aparentemente não houve nem a convocação para que ministros, enfim, falassem, ela pediu a palavra e criticou o aplicativo, a Rede das Dancinhas, sabe o que eu tô falando, né? A rede vizinha aqui, né? Sabe o que eu tô falando? E colocou que a rede vizinha está propagando e divulgando conteúdos da extrema-direita e isso está mexendo com as democracias locais. Aparentemente, a esposa do Xi Jinping e o próprio Xi Jinping não gostaram de críticas a uma plataforma chinesa de comunicação que foi feita sem um pedido para que ela se pronunciasse e colocaram que se é direito do Brasil, pode regular e pode até tirar do território brasileiro. Mas, segundo as fontes locais que estavam na reunião, ficou meio que um climaço assim, entendeu? Poxa, mas por que fazer essa crítica? Porque a gente sabe que essa rede das dancinhas, isso está sendo até combatido nos Estados Unidos. Ah, ByteDance vai ter que vender para um controlador americano, porque é interferência e tal. Então eu diria que assim, foi uma gafe ou uma briga que o Brasil não precisava, né? Cara, diplomacia também é saber, né, se comportar ali, né, para não ferir o ego do seu aliado ou do seu inimigo. Então era uma briga que o Brasil não precisava ter comprado, ninguém entendeu a certo por que ela foi se pronunciar dessa maneira. Mas excetuando essa, entre aspas, pequena gafe, aparentemente foi uma relação que o Brasil conseguiu assinar mais de 20 acordos bilaterais com chineses, além de receber os 27 bilhões de investimentos de empresas, tanto estatais como também privadas, da China. Acho importante esse investimento direto aí no território brasileiro. Professor, e os americanos como se comportam nisso? Pois é, né? Ontem, por exemplo, a gente teve o representante do Trump para a América Latina, que é o Maurício Claver Carone, participando de uma reunião com alguns membros, inclusive, de topo do governo brasileiro, como o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara ali dos Deputados, e colocando que o Brasil ele ainda é muito mal visto pelos Estados Unidos, colocando que existem três Cs que atrapalham os investimentos internacionais, que é o crime, a corrupção e o câmbio, alegando que o Brasil, como não é um país dolarizado e tem o real como moeda oficial, de fato os americanos não veem como boa opção para investir no Brasil. Alegam a questão da corrupção, que o Brasil é um país em que não dá para ter uma segurança jurídica e que isso afasta investimentos internacionais, e colocou também a questão do crime, né? Colocando que existem algumas organizações que formam estados paralelos que têm ligações intrínsecas com o governo, e que tudo isso faz com que grande parte dos estadunidenses nem saibam que o Brasil é hoje a segunda maior economia do hemisfério ocidental. Até falou, se você perguntar aqui para esses congressistas, eles vão falar, o segundo maior país, maior economia deve ser o Canadá. Quem não responder Canadá vai responder México, mas não sabem que o Brasil é uma economia maior do que esses dois países. Colocando que também o Brasil não se ajuda, alegando que no momento em que existe os Estados Unidos são os maiores investidores diretos, que os Estados Unidos têm a maior bolsa de valores, as maiores empresas do mundo, o Lula está criticando a postura dos Estados Unidos e está defendendo um alinhamento maior com os chineses, que o Brasil não deveria estar em Pequim e sim estar em Nova York.
E claro, enquanto alguns apoiaram, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro colocou que é só o presidente brasileiro sair, que esses 3 Cs, eles reduzem bastante, a gente teve algumas posturas de crítica em relação a essas críticas dos Estados Unidos à postura brasileira. O próprio Hugo Mota, por exemplo, que é o presidente da Câmara, colocou que não vai ficar batendo boca com algum funcionário do governo Trump. A gente teve, por exemplo, os secretários do governo Lula também, alegando que não tem cabimento críticas como essas, porque o Brasil não está se alinhando diretamente com os chineses e querendo se desalinhar com os Estados Unidos. Mas se a China é o país que está mais disposto a investir no Brasil, talvez não faça sentido não se alinhar mais com os chineses nesse momento. O Trump já falou no passado recente aí que talvez alguns países da América Latina tenham que escolher entre Estados Unidos e China. Eu, como falo para vocês, visão totalmente pragmática de geopolítica, espero que o Brasil não tenha que escolher, porque é melhor que não tenhamos mesmo. A gente receber investimento dos dois lados e se dar bem com os dois lados é essencial. Vide o caso da Índia, vide o caso da Turquia, para que comprar uma briga, entendeu? O Brasil é um país importante. O Brasil hoje, a maior economia da América Latina, e a gente é bem quisto, claro, pelos dois lados. Espero que continuemos dessa maneira. Enquanto isso, galera, como eu falei para vocês, o Putin, ele alegou que ele rejeitava o cessar-fogo de 30 dias, mas que ele estava considerando fazer uma reunião em Istambul. Continuar a reunião que foi feita lá no comecinho da guerra e que foi descontinuada, segundo Putin, porque houve pressão do Boris Johnson, na época, primeiro-ministro do Reino Unido, pressão do governo Biden para que o Zelensky abandonasse as negociações, mas que ele estava disposto a fazer uma comitiva russa, se reuniu com uma comitiva ucraniana, como foi lá em 2022, para iniciar as tratativas de paz. E o Zelensky falou que aceitava, mas que ele não aceitava que uma comitiva ucraniana ou uma comitiva russa. E sim, que ele, Zelensky, e que o Putin participassem diretamente dessa reunião, com a intermediação do Erdogan e até o Trump se animando, já que está no Oriente Médio, ia dar uma desviadinha ali do seu trajeto e ia passar também pela Turquia para fazer um acordo ali de 4 líderes, né? Erdogan, Putin, Zelensky e o governo Trump. Professor, e de fato isso vai acontecer? Então, por enquanto não sabemos, não há confirmações, nem não confirmações, mas pelas fontes, pelos canais de Telegram, canais russos, está mais para o Putin não ir do que para o Putin ir, porque o Putin fala que é uma comitiva russa. O próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, colocou que a Rússia vai anunciar quem participará da reunião quando achar que é apropriado, que não vai ficar respeitando, enfim, né, nenhum tipo de delimitação, pressão de nenhum país. O Zelensky colocou que o Putin claramente está com medo. Ah, é? Tá com medo? Não quer me encontrar? O que ele quer mostrar, né? Na prática, ele até falou, se o Putin se recusar a viajar, é um sinal definitivo que ele não quer acabar com a guerra. Então, o que o Zelensky está querendo colocar, olha, é bom o Putin aceitar. Por que não vai aceitar? Tá com medo de mim? Ou então não quer realmente acabar com a guerra? Tá querendo só adiar, né, a resolução? O que ele tá querendo fazer é pressionar com que os países ocidentais vejam o Putin como um arregão, entre aspas, que não aceitou participar dessa cúpula, para que haja maior apoio internacional, talvez levantar mais sanções, né, contra os russos e coisa que valha. Para vocês terem uma noção, a Ucrânia até está pedindo ajuda do Brasil. Sim, cara, a gente teve o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pedindo para que o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, acelerasse o processo de negociação, colocando: Brasil, usa sua voz competente para convencer o Putin a participar dessa reunião. O Brasil colocou que defende, sim, reuniões diretas, falou isso inclusive com os chineses, mas não falou reuniões diretas entre Rússia e Ucrânia, não exatamente entre Putin e Zelensky. Então o Brasil ficou meio assim, né? Não sei, os dois aí que se resolvam. Vale lembrar que a relação entre Ucrânia e Brasil não está das melhores. A gente teve, por exemplo, o Lula chegando a falar que o Zelensky seria mais inteligente se ele percebesse que a resolução não seria por vias militares, e sim por vias pacíficas, vias de negociação, e a própria Ucrânia colocando que o Brasil não era mais um player importante para deliberar sobre um processo de paz. Então, o que poderia deixar o Brasil como um ator ali de escanteio para essas possíveis resoluções. A Ucrânia está pedindo para que o Brasil use a sua voz de influência para convencer o Putin. E aí, será que o Putin vai participar? O Keith Kellogg, que é o general, o americano, que eu diria hoje, né, o Trump, ele tem 2 nomeados para tratar sobre a paz entre Rússia e Ucrânia. O Steve Witkoff, que é muito bem visto pelos russos, mas não muito bem visto pelos ucranianos, e o Keith Kellogg, que é muito bem visto, ou bem visto pelos ucranianos, mas muito mal visto pelos russos. O Keith Kellogg colocou que ele conversando com o Putin, e os dois, estão indo para Istambul, tanto Keith Kellogg como o Steve Witkoff.
colocando ali que ele conversou com o Trump e que o Trump está disposto a participar da reunião se Putin e Zelensky também participarem. Mas também colocou uma questão polêmica que ele estava discutindo os americanos junto aos franceses, aos poloneses, aos britânicos e aos alemães a instalação de tropas ali a oeste do rio Dnipro, que possivelmente deve ser um dos pontos do cessar-fogo. Lembrando que a Rússia falou que recusa a presença de tropas da OTAN ou de tropas europeias em solo ucraniano. E o próprio Recep Erdogan, que sabe que a Turquia mediar, poxa, um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, os olhos do mundo vão estar voltados para a Turquia, que é o país que consegue fazer essa mediação. A Turquia faz parte da OTAN, mas a Turquia também tem boas relações com Vladimir Putin. A Turquia mesmo colocou que, conversando com Mark Rutte, que é hoje o líder da OTAN, que vai fazer essa reunião, quer, enfim, conseguir fazer um acordo entre os dois lados, mas tem a certeza que a OTAN não deve fazer parte dessa guerra. Ou seja, a reunião vai ser entre Ucrânia e Rússia, com a intermediação da Turquia e talvez os Estados Unidos. Não queremos OTAN que participe desse conflito, ou dessa resolução do conflito. O que muito possivelmente deve indicar também que a Turquia vai partir da posição que a Ucrânia não deve fazer parte da OTAN. Vocês acham, pessoal, que o Putin vai aceitar participar dessa cúpula de paz? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.